Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Daniel, Daniel capítulo 7. E achamos este homem, Daniel, mas ele é mais velho nestes capítulos, recebendo mais uma vez entendimento, interpretação das visões e complicações da Bíblia. Mas ainda não chegamos à parte em que ele vai receber a explicação do anjo. Está neste capítulo, mas pequena explicação também. O resto do livro é interpretações e explicações dadas de Daniel para dar-nos algum entendimento. Daniel, grande homem, muito determinado. Vou dizer, este tipo de determinação não é coisa que pode acontecer somente de uma pregação ou encorajamento de um outro. Este tipo de determinação é ligado com o coração, o que está dentro de homem, não qualquer homem. Homem que toma decisão e determina mais. Eu vou procurar conhecer Deus nas Escrituras. A minha fé com Deus tem propósito. Ele tem plano para mim. E Ele vai conseguir falar especificamente, particularmente, individualmente comigo. Ele quer operar na minha vida. Eu conheço Ele, estou confiando nele. Deus respeita, Ele quer este tipo de fé. Vou dizer, viver a vida para Cristo é batalha. Não batalha física, não para tirar a vida. É batalha espiritual tentando salvar outros. Então, mas simplesmente por chegar a este parte, Daniel já viu a visão. Ele vai continuar, ele vai receber a interpretação neste capítulo 7, mas antes disto, vamos examinar um pouco Daniel. Porque ele foi cansado, perturbado com as coisas que ele já viu. Mas eu estou a tentar mostrar serviço a Deus, dedicação a Deus, sendo crente, que vai ser usado mais de Deus, é batalha, em alguns aspectos, vai sofrer. Então, fica paciente. Mas simplesmente é a realidade. O mais perto que chega a Deus, o mais sozinho vai ficar. Mas não sozinho com Deus, sozinho entre colegas e outros homens, mas com Deus é a chave, porque tu és mais perto com Ele. Hein? Vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel capítulo 7. Vou começar, acabamos a nossa última vez, versículo 14. Quero ler versículo 15 até 18 para começar aqui. Versículo 15 diz: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto, e ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Já falamos um pouco sobre este versículo. Não pode ser Babilônia, porque quatro reis futuros, quatro reinos futuros. 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. E de eternidade em eternidade. Ok. Primeiramente, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Lembra-te
Paulo, falando em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele falou sobre as 3 partes de homem. Homem tem corpo, tem espírito e tem alma. Muitos querem negar este assunto da alma, combinando dizer, é espiritual. Especialmente, vou dizer, como algumas línguas africanas. Eles têm dificuldade em fazer esta distinção. Mas, na verdade, há uma distinção. O espírito volta a Deus. Muitas vezes, estou a achar heresia por causa disto. Eles querem dizer mais, Eclesiastes diz o espírito voltará a Deus. Sim. Mas não a alma. A alma do crente vai para estar com Cristo depois da morte. Antes da morte de Cristo, a alma foi guardada em paraíso. Mas também Jesus, ele entregou o espírito humano dele a Deus, mas a alma dele foi ao inferno. E o corpo dele não viu corrupção. Então, quando uma pessoa recebe Cristo, a alma é salva, mas o espírito morto, como pessoa que não tem nenhuma esperança, o espírito morto é regenerado. Isso é pouco importante. Mas Daniel, ele teve o Espírito Santo. A revelação é através de Deus, a inspiração dele que Daniel recebeu. Mas o que Daniel estava a faltar naquela altura, que nós temos como vantagem, é a habitação permanente do Espírito Santo. Até dia de redenção, vou dizer, pelo menos, já? Daniel não teve isto. Ele teve a ajuda de Deus. Provavelmente ele andou com mais força do que muitos crentes. Mas vamos ler no livro de Tito. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, e quero ler versículo 5. A Bíblia diz: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Isso aconteceu com o meu espírito morto que foi regenerado. Agora eu tenho a esperança. Esperança que não vai acabar porque eu tenho Jesus em mim como habitação permanente. Isso é diferente do que Daniel. Lembra-te esta regeneração. Tito capítulo 3 é ligado como individual que confia em Jesus, mas também Jesus usou esta palavra. Penso que Mateus, pode ser 21 ou Mateus 19, pode ser. O fim de cada capítulo, regeneração ligado com a segunda vinda e a terra. 2 vezes só achamos este versículo, mas por mim ter o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho vantagem que Daniel não teve. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, e quero ler versículo 16. A Bíblia diz: Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, não estou a dizer não vai ter sofrimento. A pessoa que vive fielmente em Cristo vai padecer. Mas o que eu estou a tentar mostrar, eu tenho outra vantagem que Daniel não teve. Eu já conheço Cristo, o homem, filho do homem, sofredor que morreu na cruz. Eu posso olhar atrás, vendo o exemplo desse homem justo, batalhando com os injustos. Sofrimento dele. Os apóstolos que seguiram. Lembra-te, os primeiros com Deus vão ser os últimos aqui na terra. Os últimos vão ser os primeiros. Os primeiros vão ser os últimos. Procure perder a tua vida. Mas eu tenho este exemplo. Não somente isto, depois da volta dele para o céu, como eu já mencionei, eu tenho a habitação
eterna do Espírito Santo. Eu tenho outra ajuda com este tempo complicado durante o tempo de batalha. Quando eu estou sozinho com Deus, tentando resolver os problemas da falta de entendimento das Escrituras. Há muito. Deus, eu quero entender mais. E ele está lá olhando a mim. Ele disse, Marcos, sabe que as coisas segredas pertencem a mim? Sim, eu sei, o Senhor. Mas estou a mostrar-me dicas e eu tenho fome pela palavra. Ele diz, ok, Marco, paciência, mas eu vou provar-te algum tempo porque eu quero ter certeza que tu és sincero comigo. É a maneira de Deus para operar. Daniel, ele já conseguiu confiança com Deus. Ele já foi muito fiel durante a vida dele. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Então, no espírito da vossa mente, mas está a dar-nos capacidade e entendimento para continuar, porque ele está a operar dentro de nós. Achamos outra palavra, Colossenses capítulo 3, versículo 10, sobre este novo homem dentro de mim. E vós vestistes do novo homem Cristo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Mas não como Daniel. Oh, meu Deus! Ninguém está aqui para dar-me conforto, para ajudar-me. Não, eu vou olhar atrás. Cristo fechou a boca de todos. Ele mostrou-me como homem é possível alcançar as profundezas, entendimento das profundezas das Escrituras. É possível, mas é necessário andar com ele. Ele vai provar a tua fé, a minha fé. Mas ele quer nos chegar ao melhor entendimento dele, sem desfalecer, sem grande, mas é cansado tentar alcançar coisas da Bíblia. Deus quer me amar ele, amando a palavra dele. Ele quer me ler esta Bíblia fielmente. Ele quer me meditar e memorizar. Então, algumas vezes, já viu quando o homem está a comer comida saborosa, vai entrar a boca, ele vai continuar mastigando. Sim, porque é muito delicioso. Mas quando o crente está a entrar achando mais desta Bíblia, meu Deus, esta Bíblia é muito excelente. Então, por memorizar e meditar na palavra, podemos andar no caminho mastigando na palavra. É a nossa pensão. Mas, no fim, meu Deus, eu estou a procurar comentários. Eu estou a procurar outras pregações. Mas na internet há muitas opiniões sobre a palavra e a verdade. Mas, meu Deus, o que é verdade? E algumas vezes sentimos-nos como sepultados na opinião dos homens. Outro vai, este versão é correto, mas cuidado. Já estudamos versões da Bíblia. É muito importante para guardar a doutrina sã. Mas, no fim do dia, algumas vezes vai ser cansado. Meu Deus. Mas ele vai dar força a ti. Cuidado, paciência com ele. Vamos ler. Daniel estava a ver destruição de fogo. Está sem entendimento. Já falamos, ele não viu este milênio dentro. Ele não viu a idade da igreja. Jesus permanecendo dentro dos crentes. Daniel estava a ver destruição de fogo e o grande trono branco. Grande visão. Nós devemos também ser perturbados com o pensamento de inferno. Deve ser a nossa moto. Desde a minha salvação, eu não podia desejar o inferno para nenhum dos meus inimigos. Vamos ler Hebreus capítulo 2. Inferno é um lugar real. Não palavra como Lucas 16.
eles querem dizer. Não é isto. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Enquanto se diz, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Ok? Mas, desculpa. Eu li capítulo 3, versículo 2, versículo 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Medo da morte. Por quê? Porque a pessoa pode morrer sem resolver este assunto do resultado do meu pecado. Mas já é resolvido com Cristo. Mas Hebreus está escrito para falar sobre coisas melhores. Está a falar sobre depois de Cristo, mas estas coisas velhas, mas ele já entregou ao homem daquele perigo da morte eterna, a pessoa que confia nele. Hein? Mas vamos ler este Lucas capítulo 16 também. Que outros querem dizer a palavra? Vou dizer uma coisa. Este inferno tem portas. Jesus já tem chaves. Segundo Jonas, tem ferolhas. Então, mas como é possível dizer sepultura? Não é possível. Chaves. O teu túmulo tem chave? Não. Não tem porta, tem pó acima do caixão. Ossos como homem corruptível dentro, que já apodreceu. Mas Lucas capítulo 16, quero ler versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, pessoa que já sabe a realidade do inferno, ele vai querer ajudar o inimigo dele a escapar. E nessa me perguntar, está a falar com outros sobre Jesus? Este lugar real está a tentar ajudar outro a escapar? Seria muito triste achar, depois desta vida, teve grande riqueza espiritual do entendimento desta salvação. Muitos pobres choram. Este homem que tem recurso não está a partilhar conosco, estamos a sofrer. Mas então ganha riqueza da salvação. Mas está a ficar sozinho em casa, não falando com ninguém. Mas este inimigo quer escapar também. Pode ser não hoje, mas amanhã, mas está a tentar ajudar ele. Ou tu és cansado. Tem Espírito Santo dentro de ti. Crente, Senhor crente. Mas se ainda não recebeu Cristo é outra coisa. Deve receber agora. Mas depois de receber, ainda só me falar. Sim. Então, Daniel, mas nós temos vantagem que Daniel não teve. Vamos continuar, Daniel capítulo 7, e vou ler versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto, e ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Vai ajudar, Daniel. Parece ser homem, mas não é. A nossa batalha, vou repetir, a nossa batalha é batalha espiritual, não física aqui na Terra. Não é para ganhar mais país mais forte, ou grande italiano, ou casa bonita. Jesus está a preparar casa bonita para os fiéis que estão a agradar. Mas casa para todos os crentes, mas que qualidade de galardão vai receber? Boa pergunta. A batalha do crente é na esfera espiritual. Eu escrevi, Daniel está a receber entendimento de um anjo. Eu sei,
aqui está a dizer, mas dos que estavam perto. Mas, então, vamos ler um pouco mais sobre este que ajudou Daniel, porque vamos achar ajuda também. Daniel capítulo 8, vamos ler versículo 15 e 16, a Bíblia diz: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, novamente, como o capítulo 7. E eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem, anjo. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este visão. E ouvi outro: Gabriel, ajuda este Daniel. Vamos ler Lucas capítulo 2. Capítulo 1, desculpa. Lucas capítulo 1. Vamos ler versículo 19. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Mas o que está a acontecer? Não, ele está a dar a revelação aqui a Maria, Zacarias, mas este contexto de Lucas capítulo 1, mas lembrando o plano de Deus desta batalha espiritual. 26 também. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamado Nazaré. Mas ele vai falar com Maria aqui. Está a ver? Deus usando Gabriel. Ele aparece como homem. Anjos aparecem como homens. Já estudamos isto muitas vezes, simplesmente dando-te lembrança. Daniel precisava de ter um pouco de ajuda e Deus organizou ajuda através esta esfera espiritual, estes seres celestiais, que neste caso ajudou a batalha que nós não estamos a ver. Batalha entre os anjos de Deus e os anjos do diabo. Cuidado. Mas, Daniel capítulo 7, vamos voltar. Então, ele vai falar interpretação das coisas. Estes grandes animais, ele está a dizer, que são quatro leis que se levantarão da terra. Eu já falei sobre isto, mas levantarão significa não é possível ser Babilônia abaixo de Nabucodonosor, ou vou dizer Belsazar. Então, mas algumas vezes reis, outras vezes reinos, mas é chamado reino em versículo 23, e depois de Babilônia, quando Daniel escreveu, veio este Médio-Pérsia. Então, versículo 18. Mas os santos do Altíssimo, outro nome de Deus, novamente, receberão o reino. Já falamos muito sobre isto, e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Eu escrevi isto aqui, achamos promessas para os judeus. Sim, os crentes da era da igreja também são chamados santos. Vou dar-te referências duas, 2 Coríntios 1, capítulo 1, Efésios 1, capítulo 1, Paulo escrevendo cartas a estas igrejas, chamando os crentes santos. Mas a promessa do reino milenar é para os judeus e eles são também chamados santos. Então vamos ler isto. Vamos ler no livro de Oséias. Oséias capítulo 11. E vou ler o versículo 12. A Bíblia diz: Efraim me cercou com mentira, Israel do Norte, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e com os santos está fiel. Então foram alguns chamados santos entre de Israel nesta passagem. Não somente isto, vamos ler também Mateus capítulo 27. Pouco interessante. Jesus ressuscitou. Também outros ressuscitaram com ele. Não crentes da era da igreja.
ele ainda não voltou ao céu. Também, mas a igreja começou com a morte dele, mas, vou dizer, ele ainda não voltou para o céu. E ele ainda não enviou o Espírito Santo. Nós estamos em outro grupo, aqui em Mateus capítulo 27, vamos ler versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Santos, corpos dos santos. Estes são santos salvos do Velho Testamento, chamados santos também. Veja também neste capítulo 7, Daniel capítulo 7. Vamos voltar. Vou dar-te algumas referências simplesmente aos santos do Velho Testamento. Então, vamos ler versículo 21. E olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, mas neste contexto vai ser santos de tribulação. 22. Até que veio o ancião de dias, segunda vinda, e fez justiça aos santos do Altíssimo. Santos do Altíssimo. Não é santos da igreja, que já é arrebatada. 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Está a ver novamente, versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dados ao povo dos santos do Altíssimo. Neste contexto, judeus. Aquele reino de Jesus como a segunda vinda vai ser através de Israel. Vai ser através de Judá, Jerusalém, o trono de Davi. Ele vai sentar-se naquele trono. Então, mas também para este reino sendo judaico, eu já falei muitas vezes sobre isto, mas vou dar-te algumas referências que já limos. Zacarias 14, versículo 9, ele vai reinar sobre todo o mundo. Ezequiel 48, versículo 35, o nome daquela cidade durante o milênio, o Senhor está ali. Mas também este Lucas capítulo 1, versículo, vamos ler este 31 a 33, ele vai sentar-se no trono de Davi, que ainda não aconteceu. É evento futuro com Jesus, vai ser grande dia. Vamos alegrar. Porque, Marco, tu és judeu, eu vou casar com judeu. Rei, vai ser grande alegria naquele dia. Desta forma, como Ruth, eu vou tornar-me como judeu. Sim. Lucas capítulo 1, vamos ler 31 até 33. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Trono de Davi! E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Está a ver? Mas eu penso que no fim Davi vai entrar. Mas durante o milênio, Jesus vai estar lá. Mas isso foi segundo promessa, esta aliança davídica. Novamente, vou dar-te esta referência em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 até 16, promessas, mas nota. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 7, porque eu vou dizer, é necessário ler esta passagem cuidadosamente. Porque algumas partes desta passagem não pertencem a Jesus, mas a Salomão. Mas outros pertencem com certeza a Jesus, esta promessa eterna. Então, vou ler versículo 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação,
Mas quer fazer isto? Ele alegrou que Davi teve essa intenção. Mas ele está a falar sobre outra casa futura. Israel pensava mais, quem construiu esta casa foi Salomão. Não. Ele construiu a casa naquela altura, sim, mas há outra referência profética, doutrinal, que pertence à casa de Jesus, ao templo, quando Jesus está a reinar durante o milênio. Mas este versículo 13, Jesus, edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. 14, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ok, mas para lá, porque aquela primeira parte, versículo 14, pertence a Jesus, mas parece que o resto daquele versículo, também outras partes desta passagem, pertence a Salomão. Então é necessário ler cuidadosamente esta passagem para manejar bem a palavra de Deus. Está comigo, hein? Então, vamos voltar a Daniel capítulo 7. Quero continuar, mas Daniel capítulo 7, vou ler outros versículos, versículo 19 até 27. Fique comigo, hein? Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, se devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Vou dizer, eu também concordo com Daniel, por ver este visão e estas coisas terríveis, também este fogo, este julgamento do grande trono branco, eu penso que eu ficaria muito cansado também. Porque estas coisas são maiores do que o homem pode compreender. Mas Deus Ele dá-nos dicas segundo o nosso fome, segundo a nossa memorização, meditação, leitura, mas mastigando da palavra. 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias. Foi batalha na tribulação até a volta de Jesus e fez justiça aos santos do Altíssimo. Mas chamando Jesus ancião de dias aqui, é o nome de Jesus. Mas lembra-te, Daniel não percebeu este espaço de 1000 anos. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. 23. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. 24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Já falamos sobre isto um pouco, mas vamos entrar com mais detalhe. 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dados ao povo dos santos do Altíssimo,
o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ok, mas vou parar lá, mas em primeiro lugar este versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade, mas este quarto animal, também estes 10 chifres, versículo 20, que tinha na cabeça, e outro que subiu e diante do qual caíram 3. Então, Daniel ele está a procurar mais informação, mas vou dizer, versículo 20, fim deste versículo, falando sobre este outro chifre, desculpa, mais do que aqueles 10 que subiu, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Mais robusto. Vamos examinar isto porque a característica, este chifre que vai subir vai ser muito feroz, vai operar com muita força. Mas vamos ler Daniel capítulo 8, versículo 23. A Bíblia diz: mas no fim do seu reinado, quando acabaram os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, mais robusto, mas também, Daniel capítulo 11, deste mesmo chifre. Mas, versículo 36, e este rei fará conforme a sua vontade, mais robusto, feroz de semblante, fará conforme a sua vontade. Este mesmo rei. Eu vou descrever um versículo conhecido no Novo Testamento que vai descrever este também. Este João capítulo 5, versículo 43. E eu vim, Jesus falando, eu vim em nome de meu Pai. Ele veio, o Pai confirmou isto, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Este outro é aquele que vai chegar em seu próprio nome, anticristo, mais robusto, feroz em semblante. Este que faz segundo a sua vontade. Está a descrever este anticristo. Mas, versículo 21. Vamos voltar a Daniel capítulo 7. E vou ler versículo 21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleçou contra eles. Então, mas esta guerra é contra Israel, é contra estes que estão a ficar fiel durante o tempo de tribulação. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, em primeiro lugar. Apocalipse capítulo 12, eu quero ler versículo 1 a 6. Desculpa. A Bíblia diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher em Israel. Já estudamos isto no livro de Apocalipse. Vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Vou dizer, dor de parto. Isaías, capítulo 66, versículos 7 e 8. Esta mulher deu à luz, mas antes de dor de parto, também ela dá à luz. Mas, com este tempo de aflição, que é como mulher grávida que dá à luz. Está a ver? Está comigo, hein? Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu.
E eis que era grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Lá no céu, esta visão. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, Israel, dragão, Israel, que havia de dar, dragão contra Israel, vou dizer, que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, o tragasse o filho. Então, ele quer destruir este filho. Falamos sobre isto. Quando eu iniciei ensinando esta passagem, eu pensava, é Jesus. Mas pode ser outro remanescente de Israel. Israel, chamado em Êxodo capítulo 4, o Filho de Deus. Pode ser outro líder judaico também, possivelmente. Mas eu prefiro dizer, é ligado como este dor de parto, a segunda vinda, pode ser como ressurreição de um país que foi morto, Israel, que é figura de Jesus Cristo, ou pode ser Jesus, é figura delas. Versículo 5. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. Ele vai reinar com força. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Por ser Jesus, mas por ser este arrebatamento de Israel pós a tribulação, depois da tribulação. Sim, não a igreja. Mateus 24, é muito claro. 29 até 31, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ok, mas algumas coisas complicadas aqui, mas é profecia também. Não é simbólico, é profecia. Não é além da minha capacidade em que homens podem discutir. Não. A verdade está aqui. A minha parte é manejar bem a palavra de Deus para chegar ao entendimento da verdade, que não é além da possibilidade de homem, mas segundo a vontade de Deus. Cuidado com isto. Mas Apocalipse capítulo 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então, ele está a fazer guerra com os santos. É o que eu queria mostrar. É ligado com este tribulação, este tempo depois do arrebatamento da igreja, quando Deus está a lidar com Israel novamente. Julgamento deles aqui na terra antes da segunda vinda. Ok. Então, mas existem... desculpa. É claro que há aqui uma aplicação doutrina para os judeus, mas também há aplicação devocional para crentes. Qual é esta aplicação marginal? Esta guerra sendo perseguido os santos do Senhor, que são crentes fiéis da igreja. Não há descarga desta guerra. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2. Pertence aos crentes também. 2 Timóteo capítulo 2, e vou ler versículo 3. Paulo disse: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. É aquele que vive, obviamente, vai padecer. Mas, como eu já mencionei, temos o Espírito Santo dentro. 2 Coríntios, capítulo 10. Vou ler versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para destruição das fortalezas. Eu tenho poder nele. Mas não porque eu sou boa coisa. Não, porque eu tenho mais de Cristo em mim. É a única maneira. Não é porque Marco é muito santo e especial. É porque Jesus vive em mim. Efésios capítulo 6. Vou ler versículo 11 e 12. A Bíblia diz: Reviste-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É a nossa batalha. Não fique cansado, mas eu estou pronto para chorar, para acabar. Não. Deus quer te vencer nesta batalha. Vigiai, orai. Ele é todo-poderoso, o Altíssimo, Ancião dos Dias, Filho do Homem. Ele já fez grandes coisas e vai fazer novamente. Crente, está a confiar em Deus? A capacidade de abençoar e assistir crentes nesta batalha não é além da capacidade de Deus. Ele tem todo o poder, tudo é possível com ele. Então, mas Paulo disse no fim, 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 7, combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, eu escrevi isto, existem muitos desertores e objetores de consciência. Mas, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, encoraja-nos para combater. Paulo, escrevendo a Timóteo, versículo 12, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então eu devo revestir-me com toda a armadura de Deus. Então, a minha pergunta, tu és bom soldado e soldado fiel? Mas estamos a chegar, vamos entrar nesta explicação em Daniel com mais detalhe sobre este pequeno chifre este que tem mais robusto, este feroz de semblante, que fala segundo a vontade dele, aquele que vai chegar segundo ele, dizer a vontade dele, mas não segundo Deus. Não tendo testemunho, ele vai chegar em seu próprio nome, anticristo. Vamos falar mais. Como este Daniel capítulo 7, vou dizer este versículo 22 até 24, já falamos um pouco, estudamos estes versículos, falando sobre este pequeno chifre que há de subir. Mas vamos receber mais informação depois de versículo 24, mas vamos entrar nova coisa, com mais detalhe aqui sobre este chifre que ainda não entramos. Então, simplesmente, guarda este pensamento. Daniel, muito fiel durante toda a vida, mas no fim, recebendo estas visões, achamos Daniel ficando fraco fisicamente por causa da dureza da batalha. Então, vou encorajar-te. Descansa um pouco. Algumas vezes, quando João Batista foi morto, Jesus mandou os discípulos, os apóstolos, ia comigo, vamos à parte por um pouco tempo, para descansar. Descansa um pouco, mas não negando a tua comida, que vai dar mais força para crer, para viver fielmente. Deus é fiel, ora a Ele, confia nele, e Ele vai ajudar. Daniel conseguiu isto, é possível para crer também. Vamos entrar, eu não sei, vou tentar acabar este capítulo na nossa próxima vez, mas grande profecia dada a Daniel, que é disponível para nós. Vamos estudar. Até a nossa próxima vez. Pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.